Olá, sejam bem-vindos ao 13º dia do nosso projeto de 31 dias orando pelos meus sentimentos e emoções. O nosso tema hoje é ore contra o sentimento de inferioridade. A palavra de Deus nos diz no de Romanos capítulo 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Já oramos aqui por baixa autoestima e hoje estaremos orando contra o sentimento de inferioridade, que apesar de ser bem parecido, é diferente da baixa autoestima. Uma está ligada à maneira que você se vê e a outra está ligada à maneira que você se vê em relação aos outros. O sentimento de inferioridade passa pela ação constante de se rebaixar e superlativar os outros. Pessoas com sentimento de inferioridade são amarradas por cordas invisíveis que só elas conseguem enxergar. O sentimento de inferioridade anula muitas pessoas porque elas mesmas não acreditam em sua capacidade de tomar decisões. Esse sentimento faz com que a opinião dos outros seja mais importante do que as próprias, e elas são facilmente dissuadidas de suas ideias e se anulam muito em favor dos outros. Pessoas com complexo de inferioridade sentem muita dificuldade em dizer não. Às vezes, até quando vão escolher objetos de uso pessoal, dependem da opinião dos outros. O sentimento de inferioridade prejudica muito o crescimento profissional, o relacionamento sentimental, as amizades e traz muita tristeza para a alma. É muito importante orarmos hoje contra esse sentimento, pois pessoas assim se tornam inconscientemente derrotistas e desenvolvem como defesa a chantagem. E isso começa na infância. Pessoas que se sentem inferiores muitas vezes são facilmente extorquidas, pois se doam além do que podem. E isso de todas as formas, ou seja, fazem tudo para tentar diminuir a certeza que tem de que é sempre pior em tudo. Pessoas com sentimento de inferioridade se defendem demais e muitas vezes se defendem atacando e se tornam inseguras demais. Um dia eu perguntei quem havia feito uma caixinha e a pessoa respondeu: fui eu, por quê? Tá ruim, né? O papel que eu comprei não era o que eu queria não tinha, por isso não ficou boa. Ela deu tantas desculpas e eu só tinha perguntado quem havia feito a caixinha, que até estava muito bonitinha. Hoje vamos orar para que todos entendam que diante de Deus, todos somos de igual importância. Nós nos completamos em tudo. Ninguém é tão bom que não precise de ajuda, nem tão ruim que não possa ajudar. Vamos dar um choque de realidade nesse sentimento, entendendo que ninguém é perfeito, que todos erram, acertam. Faça sempre o melhor que você puder em qualquer situação. Ande da melhor maneira que você puder andar, seja a melhor pessoa que você puder ser. Se os outros não gostarem, que comam menos. Um dia eu li uma frase que dizia: eu não sei o segredo do sucesso, mas do fracasso eu tenho certeza. Tente agradar a todos. Não aceite jamais esse sentimento como se fosse algo normal ou que fizesse parte de você. O sentimento de inferioridade, muitas vezes, Satanás ele usa para diminuir as pessoas. Muitas vezes, quando você escuta vozes dizendo que você não consegue, que não vai dar certo, que os outros serão melhor, não vem da sua própria cabeça. Vem de Satanás soprando para que você se sinta a pior pessoa. Mas lembre que Deus te vê exatamente como você é e Ele não faz acepção de pessoas. Isso quer dizer que para Ele você tem a mesma importância que todos nós temos, que todos têm diante de Deus. Você jamais vai conseguir agradar todo mundo. Lembre-se que quem gostar de você de verdade vai te amar exatamente como você é. E para isso é necessário que você aprenda a se amar também. Se você tem sofrido com o sentimento de inferioridade, se você se acha pior do que as outras pessoas, tem dificuldade em tomar decisões, se muitas vezes você se sente triste e amargurado porque olha para todo mundo e vê todos melhores que você, então hoje, nesse momento, nós vamos colocar esse sentimento diante de Deus e Ele vai fazer dentro de você um sentimento de importância tão grande que você nunca mais vai se olhar se sentindo pior, mas sim a imagem e semelhança do seu Deus. Se você precisa dessa oração, então vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te apresento cada uma das pessoas, Deus, que fazem esse projeto de oração, que se sentem inferiores aos outros.
Pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, pessoas que têm dificuldade em falar o que pensam, pessoas que têm dificuldade em se impor, pessoas, Pai, que muitas vezes querem dizer não e acabam dizendo sim e sofrem, Pai, por essa decisão. Pessoas que precisam parar alguns acontecimentos na vida, mas não têm coragem, com medo de ofender, com medo, Pai, de estar entrando em atrito com outras pessoas. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, cada uma dessas pessoas possam olhar hoje e se enxergar exatamente como são, que elas possam enxergar a importância que elas têm diante do Senhor e diante de todos. Pai, eu te peço que faça nascer dentro dos corações, dentro da alma, um sentimento de importância muito grande. Que essas pessoas saibam, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Deus, elas nasceram para vencer, elas nasceram para dar certo. Pai, que cada um deles possam se impor, possam saber olhar de frente para as outras pessoas, Pai, para que elas possam, Senhor, ocupar todo o espaço que são delas nessa vida. Que nenhum deles se percam, Pai, ou percam seus sonhos e projetos, porque às vezes não conseguem, Deus, se colocarem no lugar que deve estar. Eu peço ao Senhor que hoje o Senhor faça nascer nos corações um sentimento muito forte, que seus filhos possam entender que tem um valor sobrenatural de importância, porque são feitos à imagem e semelhança do Senhor. Eu oro e repreendo hoje todo sentimento de inferioridade e declaro em nome de Jesus que cada um aqui vai sentir que são pessoas importantes e abençoadas pelo Senhor. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus, e quem concorda diga amém. Sinta-se à vontade para fazer a sua própria oração e que Deus te abençoe.